Paz do Senhor, meus queridos. Um bom domingo a todos. Um feliz Dia das Mães para todas as mães que mais do que merecem um dia apenas de comemoração, mas todos os dias merecem ser aplaudidas aí pelo ato de amor, pela forma como amam seus filhos. Que nesse domingo de manhã abençoado nós possamos juntos aqui participar um pouco da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para nós, na lição hoje de número 6, uma lição maravilhosa também, que mais uma vez nós vamos aqui estudar. Nós vamos hoje meditar um pouquinho sobre arrependimento. O tema da nossa lição é um chamado ao arrependimento. E eu espero que nessa manhã nós possamos, da parte de Deus, ter a misericórdia, a bondade, a inspiração divina para trazer para você uma palavra, para trazer para a tua casa uma palavra que cause reconhecimento da necessidade que nós temos de nos arrepender dos nossos pecados, de pedir a misericórdia de Deus para as nossas vidas. Porque por mais que nós lutemos para fazer o certo, vira e mexe acabamos fazendo algo errado. Não tem como se furtar ou se esconder dos nossos erros. Nossos erros nos alcançam em todo o tempo. Em todos os dias nós acabamos errando. Mas só Deus, pela sua infinita misericórdia e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, que nos purifica de todo pecado. Vamos fazer uma oração nesse momento para que Deus possa entrar na tua casa, entrar no teu lar, no teu coração, trazer paz nesse momento, abrir a tua mente, o teu entendimento, para que nós possamos juntos desfrutar da sua palavra. Meu querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos pela oportunidade de estarmos nesta manhã na tua santa presença. Que a tua presença, o teu Espírito nos domine, Pai. Que ele nos visite, que o teu Espírito Santo esteja na minha casa, esteja nos lares das pessoas que estão assistindo essa live nesta manhã. Que o Senhor possa trazer, Pai, paz, possa abrir o entendimento e possa criar em nós, Pai, tudo aquilo que o Senhor deseja. Abençoe os ouvintes, abençoe esta escola bíblica dominical. Dai-nos capacidade para transferi-la, Pai, para passar para aqueles que estão nos ouvindo. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos entrar aqui na nossa lição. Peço que você aí faça o convite, compartilhe esse vídeo, que ele vai ser de muito proveito para quem assistir, para quem estiver conosco, para quem ouvir a respeito dessa lição, que é um chamado ao arrependimento. Essa lição certamente vai causar em nós uma reflexão a respeito daquilo que nós precisamos para ter uma proximidade maior com Deus. O que nós precisamos para se encontrar, para ter um relacionamento mais íntimo com Deus. E o que nós não devemos fazer, como nós veremos aqui na história do rei Davi. Um rei segundo o coração de Deus. Um rei que tinha da parte de Deus recebido inúmeras bênçãos. Um rei que fora chamado lá enquanto estava no pasto. Mas esse mesmo rei, ele cometeu na sua vida alguns erros que nós poderíamos dizer que, do nosso ponto de vista humano, eram erros imperdoáveis. Mas, olhando no âmbito divino, Deus tinha algo especial com esse rei. E Deus o perdoou. Mas ele teve que pagar um preço alto por esse perdão. Não pelo perdão em si, mas as consequências daquilo que ele plantou. E é isso que nós vamos ver. Que tudo que nós plantamos nessa vida, nós vamos colher. Quando nós erramos, Deus é poderoso para nos perdoar. Perdão, irmãos. Deus é poderoso para nos perdoar. Mas existem consequências dos nossos erros, que essas, a partir do momento que foram plantadas, a lei da semeadura ela é clara. Tudo que plantarmos, isso também vamos colher. Davi colheu dor, colheu espada, colheu morte, colheu problemas seríssimos na sua família.
por conta de uma semente errada que ele plantou. Então nós vamos ver aqui hoje um chamado ao arrependimento. Nosso texto áureo diz: os sacrifícios para Deus são espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Esse texto áureo está relatado no Salmo 51, salmo atribuído a Davi. A maior parte dos eruditos atribui este salmo a Davi. O Salmo 51 é um salmo de penitência, é um salmo de alguém que não está preocupado com os seus inimigos, que não está louvando a Deus por conta dos seus grandes feitos, mas está demonstrando um coração contrito, está amargurado, está sentindo que o seu próprio adversário é ele mesmo. Ao lermos o Salmo 51, nós vamos ver alguém que está ferido consigo próprio, alguém que está magoado com seus próprios erros, com suas próprias fraquezas, com suas próprias falhas. É isso que nós vemos Davi escrevendo, relatando no Salmo 51, quando ele reconhece os seus pecados. A verdade aplicada. O caminho da restauração espiritual passa pelo reconhecimento do pecado e, consequentemente, confissão e arrependimento. Então, o caminho da restauração passa por reconhecimento do pecado, confissão do pecado, porque o pecado não deve estar oculto. Então, reconhecimento, confissão e arrependimento. Arrependimento, meus irmãos, não é simplesmente um remorso. Por que eu fiz? Mas é a dor de quem sabe que errou e não quer jamais fazer novamente. Nossos objetivos da lição de hoje. É apresentar o contexto histórico do Salmo 51, revelar o caminho do arrependimento e mostrar os pedidos do salmista a Deus. Então nós vamos mergulhar um pouco no Salmo 51. Vamos ver o caminho, como que é traçado esse caminho do arrependimento. E vamos ver o que o salmista Davi pede a Deus. O texto de referência desta manhã está no Salmo 51, versículo 1, 2, 7, 9, 10, 12 e 13. Nós vamos lê-lo aqui. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. O salmista aqui, ele traz à memória a benignidade do Senhor. Apaga as minhas transgressões, ó, passa uma borracha nela, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Purifica-me com esopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Versículo 10 é um versículo chave aí para muitas situações, para muitas orações que fazemos. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Davi sabia que seu coração, que fora escolhido por Deus, um homem segundo o coração de Deus, já não era mais um coração puro, quando ele faz esse clamor. Nessa lição, importante, nós vamos abordar esse contexto histórico do Salmo 51 e as consequências do pecado, a possibilidade de restauração quando há um verdadeiro arrependimento. Se há um arrependimento verdadeiro, irmãos, Deus, ele é perdoador.
Deus, ele é amor, assim como ele é justiça. Davi colheu frutos do seu pecado. Então vamos nos posicionar na história de Davi, no contexto histórico do Salmo 51. É um salmo que ecoa a angústia causada pelo pecado, os sintomas nefastos da desobediência aos preceitos do Senhor. Davi, que tinha a presença de Deus exposta em sua vida em diversas situações, ele teve um esvaziamento total dessa presença. Nós vemos Davi sendo tomado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus toma Davi quando ele tem a coragem de ir lá lutar contra Golias. O menino Davi, já ungido rei, mas o povo não sabia que ele tinha sido ungido. Quem sabia, quem estava naquele almoço ali, quando Samuel unge a Davi na frente dos seus irmãos e do seu pai. Davi já tinha a unção divina e o Espírito Santo se apoderava de Davi, assim como se apoderou de Davi em outras feitas, quando Davi lutou com um urso, quando Davi lutou com um leão e venceu sozinho esses animais fortes, terríveis. Davi era uma pessoa que tinha a presença de Deus na sua vida. Quando Davi tocava seus louvores na sua harpa, a Bíblia diz que quando Saul o convida para tocar harpa para si no seu palácio, Davi tocava e Saul, que estava perturbado porque já não tinha mais a presença de Deus na sua vida, a harpa de Davi, os louvores entoados por Davi, acalmavam a alma de Saul. Saul ficava em paz e conseguia dormir tranquilo. Davi era uma pessoa cheia da presença de Deus. Davi, ele vence 9 guerras. Davi, ele ocupa, amplia as tendas do território de Israel. Davi, ele era um rei vencedor, era um homem reconhecidamente cheio do poder de Deus. Mas Davi, em algum momento, ele deixou de se atentar para tudo que Deus fez, ele deixou de olhar para Deus, ele se entregou à sua carne. Davi, ele sucumbiu em meio a um pecado terrível. E como é interessante alguém que tinha tudo da parte de Deus, como nós homens somos perdidamente terríveis em nossas ações. Como é triste o nosso estado de pecado. Porque mesmo tendo tudo da parte de Deus, nós somos sujeitos, suscetíveis a abrir mão de tudo isso em troca de um pequeno prazer momentâneo. Foi o que aconteceu com Davi. A mente de Davi se cauterizou. A história de Deus com Davi se perdeu rapidamente. Todos os atos de Deus em favor de Davi foram esquecidos da noite para o dia. Davi tomou seu ego, seu eu e colocou em primeiro plano. E é isso que nós vamos ver aqui, de forma terrível, o rei Davi, o famoso rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. E é isso que torna a Bíblia um livro diferente. Nós temos os heróis, e Davi é um deles, mas a Bíblia não esconde seus fracassos. A palavra de Deus não esconde o lado humano de cada um dos seus heróis. Homens que conquistaram tantas coisas, mas que também sempre expuseram sua fraqueza, seu lado humano. Abraão mentiu, teve atos de mentira. Moisés feriu um egípcio, matou um egípcio. E esses homens que foram heróis, Davi comete um adultério, um assassinato. Então esses homens que foram heróis, enquanto foram tomados por Deus, mostraram que o homem, enquanto ele está na presença de Deus, ele pode ser um herói. Mas quando ele quer tomar a rédea da sua vida, ele mostra seus fracassos, as suas falhas e quão miserável pecador ele é. Em vez de sair para a guerra, quais foram as transgressões de Davi? Chegou o momento de guerrear. Se nós olharmos lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 10, Davi tinha vencido uma guerra
contra os homens que foram alugados pelos amonitas. Os amonitas alugam 33 mil sírios para lutar contra o exército de Davi. Davi vence essa guerra. Está lá no 2 Samuel, no capítulo 10. Você pode ler depois. Davi vence essa guerra. E depois Davi tem o período, como era de praxe naquela época, existia a época do inverno, em que os reis não guerreavam. E houve um período de descanso. E novamente entra o ciclo de guerra. E agora Davi não vai para guerrear contra os amonitas. Os amonitas eram uma nação que causava muitos problemas para o povo de Israel. Mas Davi, que como todos os reis faziam, tinha a obrigação ou o dever moral e cívico de estar na frente daquela guerra para incentivar os seus súditos, os seus guerreiros, o seu exército para guerrear. Davi escolhe não ir. Ele delega para Joabe, o principal dos seus capitães, a incumbência de guerrear contra os amonitas. Davi sabia da competência de Joabe. Davi conhecia seu exército, sabia que seu exército tinha competência para vencer os amonitas. E Davi escolhe em uma decisão errada. Davi que outrora desejou guerrear contra Golias. Davi que em outro momento teve o anseio, enquanto todos temeram. Davi queria ir para a guerra. Davi era um lutador, alguém que tinha a chama da guerra e da vitória na sua vida. Davi que desejou e foi lá e venceu Golias. Davi que venceu outras 9 guerras. Nesse momento já não tinha mais o mesmo entusiasmo em lutar. Fica evidente que Davi se cansou. Davi já não enxergava mais tanto brilho nas vitórias. Sabe quando é uma vitória atrás da outra e a vitória já não tem mais o mesmo sabor? Um dia eu ouvi um filósofo dando um exemplo sobre as conquistas que nós vamos tendo e como isso vai se perdendo sabor quando tem similaridade entre elas. E ele usa o exemplo da pamonha. E ele diz: eu tinha tanta vontade de comer a pamonha. E a primeira pamonha que eu comi era tão gostosa, era tão saborosa. E ele percebe o paladar dele, o gosto daquela pamonha. E de repente, quando ele acaba aquela pamonha, ele diz: eu quero comer a segunda pamonha, porque a primeira pamonha estava tão boa. E aí ele come a segunda pamonha e ele percebe que a segunda pamonha também é boa, mas não é tão boa quanto a primeira. E ele pede a terceira pamonha para ver se a terceira pamonha era boa, tão boa quanto a primeira. E ele percebe que o gosto da terceira pamonha já não era tão boa nem quanto a segunda. Por que isso? Porque as pamonhas eram diferentes? Não, porque ele começou a se encher das pamonhas. Então o sabor, o paladar dela foi mudando. E Davi, depois de vencer muitas guerras, depois de muitas conquistas na vida, parece que ele foi perdendo o prazer de guerrear. Ó, meu irmão, você que está assistindo, quantas pelejas, quantas guerras você já lutou? Para pensar agora, vamos voltar lá ao passado, vamos rememorar. Lembra do teu início na fé? Lembra do teu anseio, do teu desejo de fazer as coisas, de trabalhar na obra, de ajudar o pastor da igreja, de cantar no grupo de louvores, de cantar na mocidade, de estar junto com os irmãos, de viver em comunhão, aquele prazer maravilhoso de ir para a casa de Deus. Você era igual o salmista que dizia que não via a hora que alguém convidasse para ir para a casa de Deus. Você teve muitas conquistas, Deus te abençoou, Deus trabalhou na sua vida, Deus mudou a tua história, você é uma pessoa hoje alegre, feliz, realizada, satisfeita, mas passando-se um tempo, parece que as bênçãos já não são mais as mesmas, o prazer de ir ao culto já não é mais o mesmo, o prazer de estar com os irmãos já não é mais o mesmo, o prazer dos louvores parece que se mudou. Este sentimento de fadiga, de cansaço espiritual, parece que as coisas já não são mais iguais. Os tempos mudaram. É o que Davi sentiu quando ele decide não ir para a guerra, quando ele decide delegar,
Quando ele fala, não, deixa que o outro faz por mim. Prefiro ficar aqui no meu palácio. Davi escolhe o descanso ao invés da peleja. Mas Davi, que tanto gostou das pelejas, agora ele tinha riqueza. Deus tinha dado tudo para ele. Ele tinha riqueza, ele tinha vitórias, ele tinha luxo, ele tinha mulheres. Todos os prazeres que um homem pode desejar na terra, Davi tinha. E os prazeres que ele recebera desviaram a sua visão, desviaram o seu foco, tiraram o seu discernimento espiritual, fizeram com que ele deixasse de buscar a Deus, com que ele deixasse de olhar para Deus. E ele já se sentiu cheio de si. Davi então começa a passear no pátio do seu palácio. O palácio de Davi ficava no local mais alto da cidade. Do palácio de Davi ele conseguia ver a cidade completa, toda a cidade. E as casas, meus queridos, naquela época, elas tinham um pátio no centro da casa que era visível para quem olhasse de cima. A Bíblia não relata se o palácio que Davi estava morando, ele tinha se mudado para lá recentemente. Também não relata se Urias tinha construído uma casa ou tinha se mudado para uma casa recentemente. Mas a Bíblia diz que Davi no palácio, ele olha para uma mulher que estava tomando um banho de sol numa casa ali próximo. E era uma mulher sensual, era uma mulher bonita, era uma mulher formosa. E ela estava nua no pátio da sua casa. Nada impedia, segundo as leis, de que ela estivesse assim, mas do lugar em que Davi estava, em que ele não deveria estar naquele momento, ele conseguiu vê-la. Quantas vezes nossos erros acontecem porque nós estamos onde não deveríamos estar, porque nós estamos fazendo o que não deveríamos fazer. Mas a nossa mente, a mente de Davi estava cauterizada naquele momento, cauterizada de tal forma que Davi não enxergou, Davi não percebeu, ou Davi não quis ver. Davi abriu mão de ver que o lugar dele era lá na guerra, que era para ele estar lá guerreando com Joabe contra os amonitas. Não, mas ele estava ali passeando tranquilamente no pátio do seu palácio. Aí Davi então, quando vê essa mulher, ele chama os seus súditos e diz: tragam essa mulher para mim, toma ela e traga ela aqui, manda ela vir aqui. Davi não faz um pedido, Davi não tenta convencê-la, Davi não manda uma flor, Davi não faz nada disso. Quando Davi chama os seus súditos, e eles vão lá e descobrem que ela era a mulher de Urias, Davi recebe essa notícia. Sabe quem era Urias? Urias era um daqueles 37 valentes de Davi. Se você for lá em 2 Samuel, no capítulo 23, se não me falha a memória, você vai ver que Davi tinha 37 homens valentes, homens que guerrearam todas as pelejas ao lado de Davi, homens que ajudaram Davi a conquistar o reino, homens que tinham habilidades ímpares. E esses homens com essas habilidades, esses homens com essas características, contribuíram, foram parceiros de Davi, foram amigos de Davi, foram guerreiros de Davi. No último versículo desse capítulo, mostra que um dos 37 valentes de Davi era Urias, o Eteu. Quando os súditos de Davi dizem que aquela mulher que ele estava olhando era mulher de Urias, Davi não se comoveu por isso. Davi não se preocupou com o fato de que aquela mulher era mulher de um amigo seu, era mulher de alguém que naquele momento exato estava guerreando em prol do rei. Era de alguém que estava lá na guerra contra os amonitas. Davi não se comove por isso. Ele estava tomado por si próprio. Davi já não tinha mais nada de Deus na sua vida nesse momento. Ele estava tomado por seu desejo. Davi fora tomado de certa forma por seu desejo carnal. E ele manda chamar aquela mulher. E Davi se deita com ela. Naquela época, um chamado do rei não podia ser negligenciado por ninguém.
Alguns dizem, não, Batseba cedeu a Davi. Mas demonstra que Batseba amava seu marido, quando depois ali na frente nós vamos ver que Davi promove a morte dele. E ela fica em luto. Então a mulher não teve como negar uma ordem do rei. E Davi adultera com uma mulher. Depois desta noite de adultério de Davi, Batseba volta e ela engravida de Davi. Nós não sabemos se foi simplesmente uma noite ou se teve outros encontros, se foi somente uma vez ou se foram vários. Mas a gravidez de Batseba despertou em Davi uma necessidade de continuar mostrando para o seu público, para o seu povo, que ele tinha uma reputação ilibada. Agora Davi começa a tramar uma forma de demonstrar que o que estava podre dentro dele não podia ser visto pelos outros homens. Agora o intuito de Davi era montar um plano para manter a sua reputação ilibada. Quantas pessoas que não têm a carcaça, a reputação ilibada, mas por dentro estão podres, porque escondem dentro de si. É característica do ser humano, é característica nossa. Quantas coisas tem escondido na nossa história, quantas coisas tem escondido dentro de nós, que nós não podemos revelar para ninguém. E Davi nesse momento não podia revelar para o seu povo que aquele rei que tinha sido colocado no trono, ungido por Deus, Samuel tinha ungido ele, tinha sido escolhido entre os seus irmãos, aquele rei que vencera todas as guerras, o famoso rei Davi, que tocava sua harpa, o rei Davi que matou milhares e milhares, que tinha um louvor que dizia, olha, Saul matou milhares, mas Davi matou seus 10 milhares. Davi, um homem reconhecido, de uma reputação ilibada, de uma conduta de guerra, um rei respeitado, agora corria o risco de perder toda a sua reputação. E aí está o erro do homem. O que eu vou perder confessando o meu pecado? O que eu vou perder confessando o meu erro? O que vai ser tirado de mim? Qual é a consequência? Vai tirar de mim coisas que eu não quero perder. Davi não queria perder o luxo. Davi não queria perder o reinado. Davi não queria perder o palácio. Mas Davi tinha perdido algo muito mais importante do que essas coisas. Davi tinha perdido a comunhão com Deus. Davi tinha perdido a presença do Espírito Santo. Davi tinha perdido a coisa mais importante da vida. Porque foi Deus que deu todas as outras coisas que Davi tinha. E Davi nesse momento perdera tudo. Aparentemente ele estava tentando preservar o reino, a sua posição. Mas ele perdera o que era mais importante na vida dele. E ele reconhece isso no Salmo 51. Davi faz o quê? Davi agora faz um plano. Vou chamar Urias da guerra. Vou fazer com que Urias se deite com a sua esposa. Ao se deitar com a sua esposa, quando nascer a criança, ninguém vai ficar sabendo que a criança é minha, porque Urias se deitou com ela, naturalmente ele vai achar que o filho é dele. Davi manda chamar Urias, que estava lá na guerra. Não era normal um rei chamar um soldado, alguém que estava, um dos seus capitães, alguém que estava batalhando na batalha. A batalha não tinha acabado. Urias vem. Davi então fornece um período de férias para Urias e diz para ele, vai, deita-te com a tua mulher. Pega aqui. Davi possivelmente manda ali alguns falam um pedaço de carne, outros prepara ali um jantar romântico. Olha a cabeça de Davi onde que estava, olha o intuito do rei Davi nesse momento de tentar uma trama, parece uma trama cinematográfica, parece uma trama de novela. Davi planejando agora, irmãos, esse Davi, durante esse período, ele escancara para nós um homem totalmente sem Deus. O mesmo rei Davi, que é um herói da fé, existiu um momento na vida dele que é um momento escuro, um momento terrível. E Davi agora escancara esse momento terrível perante todos que lemos essa história. E a Bíblia não esconde isso de nós. Isso é maravilhoso. Nós temos a oportunidade de ver quão falhos somos nós, homens. E Davi prepara, maquina aquela artimanha contra Urias. Mas olha, irmãos, que situação. Urias, então, ele olha o cenário e ele diz, não, eu não sou digno. Lá, enquanto está tendo a guerra, nós estamos deitados lá no campo.
Os homens que estão guerreando por nós estão guerreando juntamente comigo. Joabe, que é o capitão do exército, eles estão lá na guerra correndo risco de vida. Eu não posso me deitar com a minha mulher. Urias então decide, numa atitude de hombridade, uma atitude de lealdade, de fidelidade, dormir na casa da guarda, aguardando que o rei no outro dia pudesse mandá-lo de volta para a guerra. Tudo que Davi tinha perdido, o desejo da guerra, o desejo da luta, o desejo de estar na batalha, Urias ainda tinha. Urias preferia estar na guerra. Urias preferia estar lutando a luta do seu povo. Urias não achava certo ele deitar-se com a sua mulher, enquanto seus amigos estavam lá lutando. E isso não comoveu Davi. Isso não mudou o intuito de Davi. Isso não alterou a trama diabólica que estava no coração de Davi. Davi então faz um novo plano. Vamos embebedar Urias. Davi promove uma festa, embebeda Urias, dá vinho para Urias. Talvez, se Urias estiver bêbado, ele vai até a casa da sua esposa. E Davi manda Urias sair para a casa da sua esposa, Batseba. Mas Urias, mesmo embriagado, decide dormir mais uma vez na casa da guarda e não desce. Por quê? Porque Urias tinha no seu coração essa preocupação: não posso deixar o povo morrer lá enquanto eu estou deitado com a minha esposa. E isso entristece Davi, mas não muda, não causa arrependimento em Davi. Um ato como esse causaria arrependimento em muitos de nós. Mas Davi estava preocupado em manter a sua reputação. A reputação de Davi perante o povo naquele momento falou mais alto do que o amor ao próximo. Davi estava tomado pelo pecado, Davi estava tomado pela cegueira espiritual. Davi então faz uma carta. Era a carta da morte de Urias. Nessa carta Davi escreve para Joabe, capitão do exército, e diz: coloque Urias na frente da batalha mais difícil que tiver. Quando os inimigos vierem, manda que os soldados da retaguarda deixem Urias sozinho, para que ele morra. Essa carta Davi lacra com o selo real, entrega na mão do próprio Urias e manda Urias entregá-la para Joabe. Urias carregou consigo no retorno daquela viagem, ao mesmo tempo que a lealdade e a fidelidade que o conduziram até aqui. Ele carregou a sua própria sentença de morte. Ele entrega a sua sentença de morte para Joabe. Joabe era um capitão do exército de Davi. Joabe era um homem leal e fiel a Davi. Tinha instintos até mesmo de pouca preocupação com o próximo. Tanto que Joabe, fiel a Davi, ele lê a carta e ele não se compadece de Urias. Ele faz exatamente como o rei Davi mandou. Ele coloca Urias numa batalha diretamente para morrer. Junto com Urias morrem mais vários homens. Ou seja, o plano de Davi agora estava feito. Batseba já não tinha mais um marido. Urias tinha sido morto na guerra. Juntamente com Urias, o exército de Davi perdeu vários homens. Eles não se preocuparam com esses homens que morreram. Homens que tinham família, homens que tinham histórias. O coração de Davi, o sentimento de Davi estava negro, perdido, estava totalmente cego. E nesse momento, Davi consolida o seu plano, consolida sua estratégia. Então ele toma Batseba como mulher. E agora ninguém do povo podia falar nada. Ele tinha transgredido a lei de Deus. Segundo os estudiosos do Decálogo, os 10 mandamentos, 5 mandamentos Davi transgride. Davi adultera, Davi comete homicídio, Davi cobiça. São erros que o salmista Davi, o homem segundo o coração de Deus, comete, que talvez você não cometeria, eu não cometeria. Mas um homem que tinha tanta intimidade com Deus, teve um momento foi arrebatado por total fraqueza e cegueira espiritual. Nós nos alongamos um pouco nesse contexto histórico, para que você entendesse até onde chega um coração de um homem que está tomado pelo seu próprio intuito, pelo seu próprio ego, que está distante de Deus.
A Bíblia diz que quanto mais é dado, mais é cobrado. Davi recebeu de Deus tantas coisas. E quanto mais alto nós chegamos, maior é a nossa queda. Por isso que nós que estamos em pé, temos que olhar para que nós não venhamos cair. Porque se Deus te levantar num alto pedestal, cuide para que você não caia. Porque quando caímos, o tombo de quem está mais alto é maior. O tombo de Davi foi tão grande. Foi muito grande. O fruto do pecado, em decorrência deste ato, Batseba engravidou e comunicou a Davi, como nós já dissemos aqui, concluímos a história. E os pecados, irmãos, nesta conclusão que Davi fez, o pecado estava agora encoberto do povo. Mas os pecados podem estar encobertos do povo, mas não estão encobertos para Deus. Porque Deus que vê no oculto, que vê, que sonda os pensamentos, que esquadrinha o coração do homem, Deus sabe as coisas que estão escondidas na tua vida, na minha vida. Deus sabe de todas as coisas. Nós escondemos do outro para evitar consequências. Nós às vezes não confessamos para evitar consequências, como Davi também não queria confessar o seu erro. Por quê? Porque a lei naquele período determinava que se houvesse o adultério, tinha que ser apedrejado a mulher e o homem. Imagina que feio para Davi ser apedrejado. O rei Davi, o famoso rei Davi, ele não quis a morte, ele não quis pagar o preço, ele não quis a consequência. Ele preferiu montar um plano, arquitetar um plano diabólico, em que envolveu muito mais erros. Mas só que o que fica encoberto para os homens não fica encoberto para Deus. A palavra de Deus diz que Deus suscitou então o profeta Natã. Davi não imaginava que seria visitado pelo profeta Natã a mando de Deus, e o pecado encoberto seria denunciado. Para Davi a situação estava resolvida. De repente, chega o profeta Natã e fala para Davi, propõe para Davi uma parábola. Um homem rico tinha muitas ovelhas, e um homem pobre tinha apenas uma ovelha, a quem ele cuidava com tanto carinho. As riquezas do homem rico não impediram que ele desejasse tomar a ovelha daquele homem pobre. E ele toma a ovelha daquele homem pobre quando um viajante vem na sua casa. Ele mata aquela ovelha e ele come aquela ovelha. Mesmo tendo milhares de ovelhas. Ele toma a ovelha do homem pobre. E Natã, com habilidade inspirada por Deus, ele relata essa parábola. E então Davi, quando ouve, Davi se ira. E Natã diz: o que merece esse homem? E Davi diz: merece a morte. Merece que seja restituído 4 vezes para o homem pobre. E Natã aponta para Davi. Natã era o verdadeiro profeta. Natã não tinha medo de dizer a verdade para o próprio rei. Quem chegasse perto do rei tinha que ter permissão, irmãos. Eles temiam o rei, mas Natã estava tomado da presença de Deus naquele momento e ele diz: você é este homem, Davi. E quando Davi ouve aquela palavra da parte de Deus, através do profeta Natã, Davi cai em si. Davi percebe que aquilo que ele tentou esconder da parte dos homens não estava escondido para Deus. Primeiro porque, segundo o Dr. Goodman, Deus não faz acepção de pessoas. Ou seja, o pecado do pequeno, se merece ser revelado, o pecado do grande também merece. Não é a posição social, não é o status, não é o cargo que ocupa. Hoje nós vemos muitas coisas sendo encobertas. Quanto maior o cargo, maior a posição. Não vamos revelar esse caso, vamos encobrir, vamos acobertar para evitar escândalo. Mas no caso de Davi aqui não. Deus falou: não, você está errado. Você, esse homem. Deus não faz acepção de pessoas. Os reis, os líderes, os pastores, os deputados, o presidente não podem pecar e fugir das consequências mais do que as outras pessoas. A lei ela é igual para o pequeno, para o grande, para o rico, para o pobre, para o negro, para o branco. A lei ela é igual para todas. Todos os homens têm os mesmos direitos ou devem ter. Esses direitos são pervertidos quando a posição, o cargo, a influência estão em jogo. Mas
a lei de Deus não faz essa acepção. Deus não olha para essas posições. Segundo, coisa que aprendemos, que o homem mais santo é capaz de cair no pecado mais terrível. Os nossos corações, todos, são semelhantes e capazes das ações mais vis, a não ser pela graça de Deus. Somente na medida em que aprendemos a andar em espírito, podemos cessar de obedecer os desejos da nossa carne, que todo o tempo estão tentando nos tomar. Todo o tempo nós estamos lutando contra os desejos da carne, mas somente fechando os olhos para os desejos da carne e ouvindo a voz do Espírito, é que podemos viver uma vida plena da presença de Deus. Esse foi o contexto. História linda, mas triste. História de queda. A gente se lembra do rei Davi se levantando, agora nós vemos a queda desse homem. O caminho do arrependimento. Mas ele não ficou prostrado. Ele não se entregou totalmente. Nós vemos que o profeta afirma que aquilo que ele tinha sido feito em oculto seria exposto à luz do sol perante todo o povo de Israel. Oh, irmãos, o homem que tentou esconder um adultério, agora, além do adultério, ele tinha a questão do assassinato de Urias. Tudo isso que ele tentou esconder, a consequência seria a exposição ampla, total para o povo. Todo mundo saberia dos erros, todo mundo saberia dos pecados de Davi, agora seria exposto para todos. Quando Davi cedeu à sua carne, ele esqueceu de tudo isso. Ele esqueceu do que ele teria que pagar depois. E é o grande erro do homem, achar que um momento pequeno de prazer pode ser simplesmente esquecido, apagado, ocultado, e que isso jamais será revelado. Eu quero deixar para você uma informação. Tudo que você conseguir esconder dos homens e levar consigo até a morte, um dia vai haver um trono, e nesse trono vai haver alguém que vai julgar. E esse alguém que vai julgar conhece tudo o que acontece externamente e tudo o que acontece internamente. O dia que esse alguém for julgar, esse Deus Todo-Poderoso for julgar os atos de cada homem, ele vai julgar todos os atos perante todos. E aí todos verão aquilo que você escondeu. Então você que está escondendo algo da tua mulher, do teu marido, você que está escondendo algo do pastor, da tua família, confessa o teu pecado e deixe. Confesse o teu pecado, se arrepende e deixe, para que você alcance misericórdia. Consequência vai ter em todo sentido, mas é melhor uma consequência nesta vida do que uma consequência durante toda a eternidade. Davi, então, reconhece o seu pecado. E lá no Salmo 51, no verso 3, Davi diz: porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Davi sabia dos seus erros. A consciência de Davi agora estava pesada. Davi tinha conseguido o que ele queria. Agora ele estava sofrendo a consequência de ter o que não era seu, de cobiçar o que era dos outros, de transgredir a lei de Deus. Davi agora tinha perdido a sua moral. Davi estava vivendo um vácuo moral, um vácuo espiritual. Tudo que Davi tinha da parte de Deus tinha sucumbido agora, quando caiu em si e reconheceu que ele tinha errado. Como voltar atrás no tempo? Não é possível voltar atrás no tempo, não é possível reaver coisa que nós fizemos lá atrás. O único momento que você tem para escapar do erro é o momento chamado agora. No momento em que você desejar o erro, você tem somente aquele momento para escolher entre a carne e o espírito, entre o certo e o errado, entre o que agrada a Deus e o que não agrada a Deus. Davi tinha escolhido a carne, Davi tinha escolhido o seu desejo, Davi tinha escolhido a sua luxúria, Davi tinha escolhido
tudo que não devia escolher. E agora Davi reconhece que isso o afastou de Deus. Ele sabia quais eram os seus erros. Ele tinha sensibilidade a ponto de reconhecer o seu pecado. Essa ação deixa óbvio o arrependimento, pois o primeiro passo para o arrependimento é reconhecer o erro. Para se arrepender, você tem que saber aonde você caiu. Volta lá onde você caiu, para que você possa reaver através do arrependimento verdadeiro, sem deixar de pagar a consequência, porque você vai pagar a consequência dos erros. Todo erro traz consequência. Davi agora tinha um filho gerado em Batseba. O profeta Natan agora vai dar para ele aqui uma sentença. A sentença de Davi foi uma sentença difícil. Mas vamos ver aqui agora na lição. Atualmente a ausência de sensibilidade espiritual tem sido uma constante. Sabe por quê? Porque o pecado caleja. A gente se acostuma com o erro. Se acostuma. Quem nunca parou para pensar, falou, poxa vida, isso aí lá atrás para mim era errado, hoje já é comum. E esses pequenos erros, e quando a gente fala em pecado, em erro, é importante a gente saber que não existe pecadão e pecadinho, mas existe pecados que são mais graves e pecados que são menos graves. É óbvio que existe uma escala de delito, uma escala de erro. O pecado de Davi foi um pecado gravíssimo. Então, quando a gente convive com o pecado, ele começa a fazer parte de algo comum em nós. Mesmo os pecados mais pequenos. Mesmo os mais pequenos. A gente vai dando brechas, vai abrindo espaço, e um abismo chama outro abismo. E quando menos percebemos, nós já estamos tomados por esse abismo de pecado. A mente se cauteriza, parece que está tudo normal, até que alguém, através do Espírito Santo, como fez Natan para Davi, até que alguém nos chama a realidade, até que cai a ficha, até que caímos em si. E quando caímos em si, percebemos que valia muito mais a pena ter a presença de Deus do que viver agora reconhecendo esse erro, esse pecado. Davi agora reconhece seu erro, Davi reconhece seu pecado, ele percebe a sua transgressão. A sua consciência começa a o perturbar. Agora Davi reconhece que o seu erro não estava oculto perante o Senhor. A tristeza toma conta profundamente da alma de Davi. Davi se sente vazio, Davi se sente desorientado, perdido, angustiado, aflito. Infelizmente hoje, nós temos muitas pessoas que até mesmo dentro das igrejas vivem e convivem com o pecado, alienados da presença de Deus, distantes da presença de Deus. E estão nas igrejas. Estão teoricamente servindo a Deus. Estão com as mentes cauterizadas. Esse é o grande problema da falta de santidade em nosso meio, da falta de santidade em nós. Não tem como Deus habitar num lugar que não é limpo, que não é puro. O sangue de Jesus Cristo lava, purifica. Mas a partir do momento que haja um reconhecimento, uma confissão e um arrependimento, somente através de reconhecimento, confissão e arrependimento é que é possível haver transformação. Davi então reconhece seu pecado. E ele diz, contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos parecem mal. Quando Davi diz contra ti, é óbvio, irmãos, que Davi não pecou somente contra Deus. Davi pecou moralmente. Davi teve uma conduta cívica. Ele pecou contra todo o povo de Israel. O pecado de Davi envolveu uma mulher, envolveu um assassinato de um homem, a morte de outros soldados juntamente com esse homem. O pecado de Davi fora grande. Mas quando ele eleva a voz a Deus, ele sabe que primeiramente, antes de pecar contra todos esses homens, o pecado de Davi era contra Deus. Davi não somente reconhece o seu pecado, mas Davi confessa seu pecado.
Percebemos que Davi confessa e pede perdão. Os pecados não confessados, irmãos, afastam o crente de Deus. Da mesma forma que o pecado prazeroso mantém o não cristão longe do Senhor, que poderia libertar. E por quê? Porque o pecado traz prazer. Se não fosse assim, nós não pecávamos, irmão. O pecado é ruim, não, o pecado é bom. Foi bom aquele momento de Davi com Batseba, o momento foi bom. O momento foi prazeroso, trouxe satisfação carnal. Esse é o grande problema do pecado. O pecado, ele é bom, ele é prazeroso, mas ele só é prazeroso no momento que ele satisfaz a carne. Passado aquele momento, que muitas das vezes é meia hora, é 5 minutos, é 1 minuto, é um ato. Passado aquele momento, quando o homem reconhece, quando ele cai em si, quando a ficha cai. Lembra do filho pródigo? O filho pródigo abriu mão de estar junto do pai, para gozar das suas riquezas e dos seus prazeres. Mas de repente, quando ele estava lá comendo as bolotas dos porcos, ele caiu em si, caiu a ficha. Ele, opa, peraí. Ele descobriu que ele tinha errado. É assim que acontece. O pecado traz um prazer momentâneo, traz uma satisfação momentânea, mas de repente a pessoa percebe. E as pessoas que estão distantes de Cristo estão cegas pelo pecado, pelos prazeres que eles conseguem ter nesses momentos nesta vida, porque parecem ser prazeres bons. Eles não sabem o prazer do que é estar com Cristo. E isso os impede de abrir mão desses pequenos prazeres, porque eles dizem, não, eu não posso ir lá e viver uma vida diferente como um cristão, como aquelas pessoas vivem, andando diferente, indo nos cultos todos os dias. Não, eu não quero isso para mim está muito bom viver aqui, porque aqui eu tenho pequenos prazeres, eu gosto disso, eu gosto daquilo, e a pessoa não quer abrir mão dos seus pequenos prazeres para servir a Cristo. Por quê? Porque elas têm as mentes cauterizadas por esses pequenos prazeres. Somente quem sente a presença de Deus sabe a diferença que é. E aí Davi tinha esse problema com ele, ou essa virtude. Davi, ele tinha sentido a presença de Deus. Davi, ele tinha comunhão com Deus. Davi sabia que não existia nada maior do que a presença de Deus. Davi, ele sabia que não existia nada mais prazeroso do que a presença do Espírito Santo. Davi fora tomado pelo Espírito Santo de Deus em diversas vezes na sua vida. E esse sentimento de quem já foi tomado por Deus, ele faz do homem um homem diferente. Quando Davi percebe que ele já não tinha mais isso, Davi cai em prantos, em angústia, numa depressão profunda da sua alma. Eu não posso viver sem Deus. Eu não posso viver sem a presença de Deus. Esse sentimento de Davi é o sentimento de quem tem conhecimento de Deus. Ei, se você não tem esse conhecimento, se você nunca sentiu essa experiência, procura se aproximar de Deus. Procura buscar a Deus. Procura conhecer a Deus. Aqui nós vemos que o mais importante ao ser humano é reconhecer os pecados. Ao reconhecer os pecados cometidos, é o amor de Jesus Cristo, nosso Salvador e Senhor, que aceita o desejo do ser humano de ser santo como Ele é santo. Então, quando você reconhece os seus erros, quando nós reconhecemos nossos erros, nossos pecados, o Espírito Santo vem em nosso coração, Jesus se alegra. Por quê? Porque ao reconhecer nossos erros, há em nós um desejo de ser melhor. Há em nós um desejo de ser igual Ele é. Antes de entrar na parte 2.3, sobre as consequências do pecado, aqui o comentarista da revista, ele usa aqui um livro, uma obra chamada Pecados e Pecadinhos, de Russell Shedd. E ele diz assim: arranque as ervas daninhas do jardim da fé. Alguns pecados, por vezes comuns na vida de um cristão, como por exemplo, uma fé fraca, uma fé superficial, pecados que muitas vezes passam despercebidos ou não são reconhecidos, mas que causam prejuízos espirituais na vida do ser humano com consequências fatais.
Esses pecados são como ervas daninhas. Eles não precisam ser adubados para crescer, para proliferar, mas eles atrapalham uma vida cristã saudável. De uma forma objetiva e clara, esse expoente aborda cada ponto com exemplos e orientações bíblicas, para que cada um de nós possamos reconhecer os pequenos pecados que nós cometemos no dia a dia e que nós possamos retirá-los, removê-los da nossa conduta cristã diária, para que nós possamos nos aproximar de Deus. Porque esses pequenos pecados nos afastam de uma vida cristã vitoriosa. Esses pequenos erros nos afastam de uma vida de maior comunhão com Deus, nos afasta de vermos as coisas espirituais, nos afasta de agradarmos a Deus. Indo para o tópico 2.3. Embora Davi tenha sido perdoado, Davi sofreu as consequências pelos seus atos. A lei da semeadura, ela é clara, irrevogável. Tudo aquilo que você plantar, você vai colher. Se você plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Mas se você plantar coisa má, você vai colher coisa má. Embora Davi tenha sido perdoado, ele sofreu as consequências. Em decorrência deste ato, a espada não se apartaria mais da casa de Davi. Deus exerceu seu juízo sobre a vida de Davi. O filho que nasceu do seu adultério morreu. O mal veio sobre sua família. As concubinas de Davi foram publicamente envergonhadas. Irmãos, olha só. Davi merecia a morte pelo seu pecado. Mas o seu arrependimento foi tão genuíno, foi tão verdadeiro, que Deus permitiu que Davi vivesse. Mas eu tenho certeza que em alguns momentos de Davi, depois que do seu pecado, ele preferiria ter morrido ali, do que ter visto tudo o que ele viu, como consequência do seu próprio erro. Davi fora um rei legítimo, magnífico, honrado pelos seus súditos, pelo seu povo, reconhecido moralmente, intelectualmente. Davi tinha todo o reconhecimento do seu povo, mas Davi, depois desse pecado, ao mesmo tempo em que ele fora um rei que conquistara o povo, ele foi um rei que perdeu sua própria casa. Quantas pessoas, quantos líderes, às vezes têm o descuido de conquistar o povo e de perder sua casa. Nesse aspecto, nós estamos falando de um bem mais precioso que Deus dá para o homem, que é a sua família. Davi não conseguiu conquistar sua família. Davi foi negligente na sua casa. Talvez o seu exemplo na sua casa não foi suficiente para trazer aquilo que ele expunha para o povo, de moral, de ética, de conduta. Talvez isso ficava mais exposto dentro da sua casa. As suas falhas morais, os seus erros, a sua falha de conduta tenha sido ficada exposta perante seus filhos. Consequência disso, depois que Davi peca, depois que Davi tem a sua verdade, aquilo que estava escondido, depois que Davi tem aquilo que ele tinha escondido, exposto, fica difícil Davi dar lição de moral. Por isso que os erros, irmãos, às vezes nos proíbem. Os erros que cometemos, mesmo depois de confessado, não nos permitem mais que nós assumamos determinadas posições. É por isso que às vezes homens deixam de falar do que é errado. Por quê? Porque eles têm problemas no passado que levam aos mesmos delitos. É por isso que às vezes nós vemos nos nossos governantes uma dificuldade em governar, quando eles têm, por exemplo, no seu filho um erro cometido, que eles não querem que esse erro leve seu filho à prisão, então eles criam alternativas para proteger seus filhos e, consequentemente, eles abrandam as leis que outrora prendeu a outros. É isso que nós vemos na sociedade. E Davi agora sofre consequências terríveis. A Bíblia diz que Amnon, filho de Davi, olha para Tamar, sua filha,
E Amnon deseja Tamar. E Amnon traça um plano para deitar-se com Tamar. E ele pede para que Tamar levasse determinado alimento para ele. E Tamar, obedecendo seu irmão, leva esse alimento, prepara esse alimento para ele. Amnon dá ordem para que todos saiam daquele lugar. E Amnon toma então Tamar. Tamar diz: olha, se você me deseja, pede para o rei. Que se o rei permitir, então você me terá. Mas Amnon não pede nada para o rei. Ele toma Tamar à força. Amnon comete um incesto. São filhos de Davi, Amnon e Tamar. Amnon comete um incesto e um estupro. Esse ato Davi fica sabendo. E Davi não tem moral para corrigir seu filho. Davi não tem histórico para corrigir seu filho. Davi finge que nada aconteceu. Mas o outro filho de Davi, Absalão, pega Tamar, sua irmã, vê o sofrimento dela, coloca ela na sua casa, cuida de Tamar e cria no seu coração uma ira muito grande por Amnon. Ao mesmo tempo que ele cria um desprezo por Davi, porque Davi não tomou providência nenhuma. Absalão então promove uma outra festa, um evento, convida seus filhos de Davi. E olha como a família era desestruturada, irmãos. Por que era desestruturada? Porque naquele tempo existia Deus, não é que Deus permitia, Deus tolerava que os homens naquela época, ou principalmente os reis, tivessem mais do que uma mulher. Por quê? Porque normalmente as mulheres que não tivessem um marido, elas sofriam fome e até morriam de fome. Então naquele período, na situação que se vivia, era tolerado, mas não era do agrado de Deus. Então cada um dos filhos de Davi era de uma mulher. A maior parte deles era de mulheres diferentes. Então eles eram meio irmãos. Existia uma rixa às vezes entre eles. Não tinha um amor consanguíneo total. E aí Absalão promove essa festa. Absalão convida todos os filhos, mas o intuito de Absalão era matar Amnon. Então Absalão dá ordem aos seus servos, para que quando Amnon estivesse bêbado, eles ferissem Amnon e o matassem. Absalão então mata Amnon. E Absalão foge, porque Davi se ira de uma certa forma. Davi se entristece de uma certa forma. Davi começa a colher agora consequências do seu erro. Absalão fica fugido. Depois de 3 anos, Jonadab tenta reconciliar. Davi não perdoa Absalão, seu filho. Absalão fica mais 2 anos ainda. Depois de 5 anos, Davi reata com Absalão. Reata um elo parcial, porque o desprezo do passado não tinha ido totalmente embora. Absalão tenta de todas as formas perverter o reinado de Davi. Davi começa a sentir dificuldade de administrar sua própria casa. Davi perdeu as rédeas da sua casa. Numa determinada feita, Absalão fugindo de Joabe, capitão do exército de Davi. Absalão, que era formoso, tinha cabelos grandes, compridos, se enrosca num tronco de uma árvore. Joabe não deveria matar Absalão, segundo a determinação de Davi. Mas Joabe não perdoa Absalão. O capitão do exército de Davi vai lá e mata Absalão. Davi chora e pranteia mais uma vez, porque a espada começa a fazer parte da casa de Davi, conforme relatara o profeta Natã. Mas não parou por aí. Tem mais um filho chamado Adonias. Antes de Davi morrer, Adonias usurpa do trono. Olha que família, que guerra, que situação difícil. No final das contas, o trono vai para Salomão. Depois de um ato que Batseba, juntamente com Davi, fazem, o reinado vai para Salomão. Salomão lá na frente mata Adonias. A morte imperou na família de Davi, consequência de seus atos. Davi não tinha mais força moral, não tinha mais reputação ilibada. Davi não tinha mais força para corrigir sua família. Essas foram as consequências do pecado de Davi. Uma dor amarga provocou na vida de Davi os seus pecados. Na parte 3 da lição, o salmista faz alguns pedidos. O pecado não trouxe somente consequências externas, mas trouxe também consequências internas para Davi. E o Salmo 51
mostra que Davi tinha ali naquele momento a sua intimidade com Deus afetada. Davi tinha naquele momento a sua alma tomada por uma angústia. E Davi pede algumas coisas. Davi pede para conhecer a sabedoria. Após reconhecer o seu erro, Davi expressa o seu anseio por ter seu coração cheio de sabedoria. Há diversos significados para a palavra sabedoria. Capacidade de lidar com os problemas. Davi enfrentou na sua caminhada diversos problemas. Em todos os problemas que Davi buscou se aconselhar com Deus, ele sagrou-se vencedor. Agora Davi pede de volta para Deus: Senhor, eu preciso ter sabedoria, porque Davi estava totalmente desorientado. Davi já não conseguia mais solucionar seus próprios problemas. Davi tinha todas as condições para ouvir as instruções do Senhor. Ele tinha profunda intimidade com Deus, mas ele desprezou o caminho correto. Era para ele se aconselhar com o Senhor. Ele desprezou no momento da vida dele esse caminho. Quem não teme ao Senhor, foge do pecado. Quem teme ao Senhor, foge do pecado quando ele bate a porta. A verdade e a sabedoria vão muito longe para fazer de um homem bom. Olha que interessante, a verdade e a sabedoria vão muito longe para fazer de um homem bom. Uma mente e um coração puro são evidências da perfeição no homem de Deus. Então Davi busca sabedoria. Davi também deseja não somente sabedoria, Davi precisa ser limpo. E Davi pede a Deus que ele queria estar completamente purificado. E para estar completamente purificado, Davi pede para Deus para que o purifique com isopo. Isopo era uma erva que era usada na purificação dos leprosos. Quando os leprosos, lá na antiguidade, está lá no livro de Levíticos, essa determinação da parte de Deus. Quando eles eram declarados curados, então eles eram lavados depois com isopo, para realmente ratificar essa cura. Era uma demonstração externa de que aquela cura já havia acontecido. Então o isopo tinha um papel de demonstrar que aquilo era purificado. Davi então pede: purifica-me com o isopo. Por quê? Porque ele queria ter a plena certeza de que ele estava puro. Isopo é um arbusto aromático com cachos de flores amareladas que crescia nas fendas das rochas. Era usado na cerimônia de purificação. Outra utilização do isopo ocorreu quando os filhos de Israel molharam o feixe de isopo no sangue do cordeiro e passaram nos umbrais da porta, quando eles iam sair na 10ª praga, na praga dos primogênitos lá no Egito. Eles molharam o feixe de isopo no sangue do cordeiro, passaram nos umbrais da porta, e aí o anjo da morte passou por cima. Passagem é a festa da Páscoa. Então Davi pede purificação. Hoje, irmãos, nós sabemos que os nossos pecados são purificados pelo imaculado sangue de Jesus Cristo. Primeira carta de João 1,7 diz: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Irmãos, nós fomos comprados, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver. Tudo aquilo que era impuro em nós foi lavado, purificado, limpado. Nossa alma estava limpa diante de Deus. Aí nós estamos perante Deus, vivendo uma vida com Deus. E aí, como eu disse, aconteceu com Davi, pode acontecer conosco. Davi se cansou de tantas vitórias. Davi já não tinha mais tanto prazer em guerrear. Às vezes pode acontecer com você, pode acontecer comigo. A batalha, já venci muitas coisas, me alegrei muito em Deus. E de repente, por conta dos meus erros, por conta dos meus desejos carnais, me senti: tá bom demais aqui, já não tenho mais tanto prazer em ir para o culto, já não tenho mais tanto prazer nisso. Mas nós temos que pedir diariamente que Jesus venha nos purificar nossa mente, purificar nossa alma, para que a gente não tenha nossa mente voltada para esses prazeres, para que a gente possa reaver a presença de Deus. É o que Davi vai pedir depois. Primeiro ele pede para ser purificado. Purifica-me.
E depois ele pede para Deus agora, Senhor, eu preciso retomar uma coisa que eu tinha. Eu quero estar limpo. Mas há duas expressões fundamentais no versículo 12 que Davi pede para Deus. Alegria e salvação. No versículo 10, Davi fala, cria em mim. Vamos voltar aqui no versículo 10 do Salmo 51, ó. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Essa palavra cria, ela no hebraico, ela é a mesma palavra usada no Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra. Bereshit bara Elohim, no princípio criou. Bará é a palavra que significa criar. Bará significa trazer à luz aquilo que não existe, trazer à existência aquilo que não existe. Davi reconhecia que já não existia nele mais esse espírito, esse coração puro. Davi entendia que não tinha mais nele nenhuma pureza em seu coração. Então essa palavra bará, cria em mim, ó Deus, um coração